Existem poucos episódios realmente considerados lendários, e recentemente o anime de One Piece conseguiu um marco com a abolição do Shichibukai no episódio 957, que foi dirigido pela incrível Megumi Ishitani, e agora ela volta para dirigir o episódio 1015 de One Piece. E não se enganem, galera, o que vocês viram nesse episódio foi um marco, foi pura história sendo escrita, e daqui a alguns anos vocês vão poder dizer que estavam lá. Então aproveitem esse momento de agora, aproveitem e valorizem esse momento que a gente está vivendo nessa semana, galera, porque ela é muito especial, tão especial que eu, que nem costumo comentar o anime de One Piece, né, os episódios do anime de One Piece, normalmente é só o mangá mesmo, né, os eventos mais atuais do mangá, eu precisei assistir e senti uma vontade enorme de vir aqui comentar com vocês as minhas impressões e tudo. Tem muita coisa bacana que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, então vambora excepcionalmente comentar sobre o episódio 1015 de One Piece. Já começando, vocês sabem com o quê? Com Ace e Yamato conversando ali, né? Vocês sabem, galera, vocês sabem, eu sei, vocês sabem, todo mundo que participou da produção desse episódio sabe, o Eiichiro Oda, o autor de One Piece, ele sabe. As únicas pessoas que não sabem que esses dois macetaram a noite inteira, ao invés de só contarem histórias ali um pro outro ou conversarem, as únicas pessoas que não sabem são as criancinhas que assistiram a esse episódio, não tem, maturidade suficiente para entenderem o que estava acontecendo nas entrelinhas ali, mas a gente sabe. E eu sei que tem muito meme relacionado ao Ace e a Yamato terem macetado pra caraca, ou não, né? O quanto que eles macetaram, inclusive tem uma fala nesse episódio, né, da Yamato dizendo: poxa, mas você já dormiu? Ah, você parece cansado, né? Eu sei do que ele tava cansado. Plau! 2 sentadas, acabou a brincadeira. A gente sabe o que aconteceu. Mas agora falando sério, esse episódio ele gasta bastante tempo mostrando o Ace, tudo bem, conversando ali com a Yamato, mas vocês já pararam pra pensar do porquê que ele aparece tanto nesse episódio? Existe um motivo, e não é só pela brincadeira, não é só pelo meme, mas sim porque o Ace, ele muito provavelmente poderia ter sido alguém que se tornaria Joy Boy caso fosse vivo, alguém que quase se tornou Joy Boy, e várias evidências são colocadas pra gente, não só nesse episódio, mas no episódio anterior, e enfim, em outros momentos também que eu queria relembrar aqui com vocês. Primeiro, o fato do próprio Roger, o pai do Ace, ele ter tido um filho para que justamente ele viesse a encontrar o One Piece mais tarde, depois o Barba Branca, que tentou salvar o Ace justamente para que ele viesse a se tornar o rei dos piratas depois. Ele confiava que o Ace poderia ser alguém que viria a trazer a mudança no mundo. O próprio poder de fogo do Ace ali, com ele conseguindo criar o seu Entei, que tem o poder do sol ali, o semblante de um sol, lembra a própria figura de Nika, que é chamada de o deus do sol pelos escravos antepassados. E o próprio Sengoku, na guerra de Marineford, dizendo que se eles deixassem o Ace solto, ele ficaria ainda mais poderoso e iria liderar toda uma nova geração de piratas e iria trazer ali um caos para o mundo em que eles vivem. Reparem nesse termo nova geração, porque ele vai ser lembrado daqui a pouquinho. E não só isso, mas o Oden relatando para Toki que o que ela buscava, que era o amanhecer, né, nas entrelinhas, viria a acontecer em 20 anos. E independente de como o Oden exatamente sabia que daqui a cerca de 20 anos algo viria a acontecer, se tinha algo pré-escrito, pré-determinado, enfim, assunto polêmico, mas de qualquer forma a Yamato provavelmente sabia disso através do diário que o Oden escreveu em vida, e por isso a Yamato acreditava que aquele que tomaria a frente disso seria o Ace. Por isso ela estava tão interessada em saber sobre a nova geração enquanto conversava com o Ace, porque retomando o que o Sengoku ele diz é que caso o Ace continuasse vivo, ele viria a liderar uma nova geração de piratas, e é por isso que a Yamato tinha esse interesse na nova geração, queria saber quais os piratas que estavam ascendendo ali no meio da pirataria. Só que, infelizmente, o Ace não conseguiu se tornar Joy Boy. Ele foi executado, e independente dele saber ou não da existência dessa figura de Joy Boy, ele era uma pessoa que era acreditada pelas outras pessoas ao redor dele, pelo seu pai, pelo Barba Branca, pela Yamato, aquele que viria a ser a pessoa que lideraria essa nova geração. Só que quem de fato assumiu a frente da pior geração, a gente viu nesse episódio, que é o próprio Luffy. Ele
é o Joy Boy. E é por isso que é tão simbólico o golpe que ele dá no Kaido no final do episódio Red Rock, com o poder de fogo dele, porque é como se o Luffy realmente estivesse herdando a vontade do Ace, a vontade meio que inata do Ace que ele não conseguiu levar adiante em vida, mas pelo menos ela conseguiu continuar existindo mesmo depois da sua morte. Então ele conseguindo ali usar um poder de fogo contra o Kaido num contexto onde o Ace aparece metade do episódio praticamente, é muito simbólico. Inclusive a animação de fogo em arte tradicional japonesa, né, casou perfeitamente com toda a temática japonesa do próprio arco de Wano e também com a trilha sonora We Are, galera, relembrando de onde One Piece começou, que foi com o Luffy dizendo que queria ser o rei dos piratas. Então o episódio terminar com essa frase dele também dizendo que quer se tornar o rei dos piratas também traz um significado de nostalgia aqui, né? E o próprio fluxo de haki, quando a gente vê a preparação, quando ele vai dar esse golpe, né? O fluxo de haki, que no país de Wano eles chamam de Ryuo, inclusive é algo que muita gente se confunde, né? Ryuo não significa necessariamente o armamento avançado, como a gente viu a evolução que o Luffy teve durante o arco, mas significa o próprio conceito abrangente de haki do armamento que a gente conhece, né? Assim como mantra não significa a observação avançada, significa de forma geral como o haki da observação é conhecido naquele país. Então a mesma coisa se reflete aqui. Só que essa animação do fluxo de haki fluindo pelo corpo do Luffy, representando todo o fluxo de acontecimentos que culminaram no evento de hoje, toda uma nação que ficou estagnada por 20 anos e agora finalmente vai poder voltar a fluir nesse golpe que agora o Luffy ele desfere no Kaido. Galera, que direção incrível da gente vendo todas as cenas, todos aqueles flashbackzinhos, momentos e momentos e momentos, a execução do Yasuo, enfim, vários e vários momentos marcantes, não só de Wano, mas também de antes disso, né, o arco de Zou também, e a coisa culminando nesse momento de agora, o fluxo de acontecimentos, finalmente culminando no começo do clímax desse arco. E galera, voltando ao momento em que o Ace fala pra Yamato sobre o verdadeiro sonho do Luffy nesse episódio, mais especificamente que aquele era o final do sonho do Luffy. O que isso quer dizer? Significa algo que ele só faria depois de se tornar o rei dos piratas. E esse episódio ele escancara essa semelhança dessa frase do Luffy com a frase do Roger, que ambas as frases foram cortadas pela metade, e se fosse a clássica frase do eu vou ser o rei dos piratas, não tem o menor sentido ser cortado, por mais que no final o Luffy ele fale, né, no momento atual, longe do flashback, ele fale eu vou ser o rei dos piratas no final do episódio, naquele momento o Luffy ele não estava dizendo aquilo, até porque na perspectiva do próprio Roger, quando ele se torna o rei dos piratas e as pessoas começam a nomear ele dessa forma, principalmente o governo, começa a nomear ele como o rei dos piratas, ele mesmo se surpreende, ele fica, rei dos piratas, interessante esse título, tal, ele fica ali meio que curtindo a ideia desse título, então nunca foi a ideia dele se tornar e se nomear o rei dos piratas, assim como em determinados momentos o Luffy ele fala algo diferente de querer ser o rei dos piratas, então isso é escancarado pra gente nesse episódio e a gente precisa relembrar do momento do Luffy falando isso para o Sabo e o Ace. Ele fala isso pros dois ao mesmo tempo em que o Roger fala a mesma coisa pro Oden e o Barba Branca, e a gente vê o paralelo ali, né, na posição do band-aid em que ambos os personagens estavam usando ali depois das suas batalhas, com as suas feridas. Tá muito claro o paralelo, e essa mesma frase que o Luffy ele voltou a repetir para o Shanks em algum momento em que a gente não viu dentro da história, mas o Shanks ele fala pro Rayleigh que ele disse as mesmas palavras que o Roger disse uma vez. E o Oden, sabendo disso, tendo convivido com o Roger, tendo visto, testemunhado que o Roger disse aquilo, relatou essa fala do Roger no seu diário, e a Yamato relembrando daquilo, galera, foi sensacional no momento em que o Ace ele fala sobre esse verdadeiro sonho, esse segundo sonho do Luffy, ela tem esse insight e lembrando do que o Oden escreveu no diário dele, e aquela cena foi sensacional com um estilo de animação diferenciado, enfim. Não sou a pessoa mais técnica aqui pra avaliar a animação, mas o estilo que foi feito ali, né, um pouco mais
pouco mais simples, né? Um traço um pouco mais simples, como se fossem ilustrações realmente de desenhos de histórias ali, galera. Foi incrível, paralelo sendo escancarado com a silhueta ali, na verdade todo o semblante ali do Roger, a imagem do Roger atrás do Luffy e a imagem do Barba Branca e do Oden atrás do Sabo e do Ace. Mas afinal, qual seria esse segundo sonho do Luffy que ele poderia realizar depois de se tornar o Rei dos Piratas? Eu digo pra vocês, reparem no que o Ace faz depois que o Luffy diz o seu verdadeiro sonho. O que ele faz é oferecer um copo de saquê para que ele, o Luffy e o Sabo possam brindar e selar finalmente a sua irmandade, né? Se tornarem finalmente irmãos. E por que ele teria feito isso? Porque o que o Luffy quer fazer no final da sua jornada, depois de se tornar o Rei dos Piratas, é trocar um copo de saquê com pessoas do mundo inteiro. O que o Luffy realmente quer com o título de Rei dos Piratas é poder fazer a maior festa que o mundo já viu. Algo que é feito em quase todo o final de um grande arco de One Piece, só que dessa vez em escala global. E é isso que parece tão infantil, e é por isso que o Ace parece ter tanta vergonha de contar para as outras pessoas e de contar para Yamato, porque ele pensa, poxa, mas será que é possível? Será que não é só uma brincadeira de criança? O que o Luffy tá dizendo não é algo tão absurdo de se imaginar. Como é que você vai fazer uma festa com as pessoas do mundo inteiro? Você tá doido? O que você tá pensando? E por isso que o Ace ele fica com uma certa vergonha, só que não, a Yamato realmente acredita nessa possibilidade, realmente também compartilha também, dá pra dizer, desse sonho. Mas galera, esse episódio teve cenas incríveis, a cena da despedida da Yamato e do Ace ali, do Ace conseguindo fazendo aquele esquisinho, aquele retorno, né? Com o barquinho dele, relembrar ele usando aquele barquinho que era extremamente estiloso no arco de Alabasta, foi incrível também, né, da gente vendo algumas ceninhas extras ali dele usando aquele barquinho dele, mas também os Supernovas se preparando para subir no topo com a narração da Yamato. Cada um deles subindo até o topo da sua própria maneira. Galera, que coisa incrível, né? Cada um tentando escalar até o topo da sua própria maneira, com as suas próprias pernas, seja o Luffy correndo, seja o Kid, o Killer lá também ali, desesperado, sendo o Zoro sendo arremessado pelo Mark, tendo que voar até lá em cima, sendo o Trafalgar Law conseguindo usar os seus chambros para chegar até lá em cima, enfim, todo mundo na sua própria jornada, por mais que eles estivessem juntos ali, né, compartilhando certamente de um mesmo objetivo, ainda assim, cada um também tem a sua jornada própria interior, então eles conseguindo ali todos eles subirem juntos, galera, que cena, que momento incrível. E não só a preparação disso, né, que é feita logo antes do intervalo do episódio, mas depois então, galera, da chegada dos Supernovas, mas principalmente a chegada do Luffy com a narração, com a voz do Oden de fundo foi absurda. Eu quero aqui estender um pouco esse momento porque eu quero ilustrar de novo pra vocês com ceninhas desse episódio, galera. Com ele caminhando ali, ó, depois o Oden morrendo e depois aparece o Luffy ali caminhando. Que cena, ele olhando, né, ele olhando assim, tipo, tá lá na frente, ele vai andando e tal, e depois libera, bom, o haki do rei dele ali só pra dar aquele susto e dizer que chegou. Meu Deus do céu, aquela coloração toda avermelhada no episódio também, né? Se o One Piece filme Red não existisse, eu diria que é o próprio episódio 1015 de One Piece com toda essa coloração, galera. Que cena maravilhosa e emocionante da chegada do Luffy até o topo. E o Luffy caminhando entre os gigantes, galera. Eu confesso que eu senti falta de uma referência nesse episódio da cena do Meruem caminhando entre o Netero e o Zeno. Galera, eu queria aquele mesmo ângulo, infelizmente a gente não teve exatamente esse mesmo ângulo, mas eu queria que tivesse porque me lembrou muito esse momento e ainda é um momento marcante, independente se parecesse igual ou não. Meu amigo, ambos são épicos pra caraca, então ele andando no meio daqueles dois gigantes foi incrível. E o socão, galera, dele lá abraçando o Kinemon e tal, segurando e tomando as dores dele. A gente sabe que em todo arco é isso que vai acontecer, é o Luffy assumindo as dores daquelas pessoas que não puderam, né, por mais que tenham um envolvimento dramático maior contra o inimigo com quem eles estão enfrentando, é o Luffy quem sempre vai assumir a frente, é o Luffy quem sempre vai tomar e abraçar aquelas dores e vai ter aquela empatia e vai pra luta decisiva. E aquele Red Rock no final não tem nem o que falar, né? Sensacional a animação de fogo, como eu falei. E galera, daqui pra frente vão vir uns episódios interessantes, né? Dependendo da animação, dependendo de como for, de repente dá pra trazer mais videozinhos aí comentando também essas próximas
próximas levas de episódio. Eu quero saber o que vocês acham. Se vocês gostarem da ideia, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos vindouros vídeos de One Piece. Não só do mangá, mas de todo o universo de One Piece, beleza? Daqui a pouco a gente vai alcançar a meta de 600 mil inscritos, então aproveita para se inscrever. Até a próxima, tchau!